Meu amado, abra sua Bíblia por gentileza, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem for encontrando, vai glorificando o nome de Jesus. E conforme você for encontrando, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar de alguns versículos para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento espiritual. Eu creio nisto, né? Lucas capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja só, Jesus aqui, depois desses dois versículos, vamos ver que tem 3 parábolas pela frente. Mas antes de eu falar dessas 3 parábolas, nós temos que entender aqui uma coisa. Esse sentar com os pecadores, que aqui os fariseus estão dizendo que Jesus fazia, não é sentar de fato e concordar com aquilo que eles praticavam. Mas quando Jesus, ele sentava ou ficava ali com eles, era de fato fazer o que um dia fez comigo e com você: oferecer libertação. Oferecer libertação. Só que esses fariseus, eles achavam que somente eles eram dignos de ser salvos. Somente eles eram dignos de receber a bênção. Somente eles estavam certos. Somente eles que tinham livre acesso para o céu. Os publicanos e os pecadores não. A forma que eles agiam é uma forma que não existia neles. Misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Eu já vi pessoas dizer assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia é quando nós somos livres de uma condenação. Graça e misericórdia. Misericórdia, quando Jesus falou: aonde estão os teus pecadores? Aonde estão os teus acusadores? Não sei. A moça disse: também não eu. Jesus está dizendo: não te condeno mais, você está livre. Só que vai e não peques mais. Ou seja, você está livre da condenação e a graça está sobre a tua vida. Então você veja que o que falta às vezes muitos em seu coração é o que? Misericórdia. Olha para o teu irmão, fala assim: misericórdia. Fala assim: essa misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós somos livres de uma condenação, de algo que nós éramos um dia, eu e você. Nós incluímos nesses pecadores e publicanos. O que nós não podemos ser é ser um fariseu, é ser um escriba, achar, por eu conhecer muito, ou por estar tanto tempo na casa do Senhor, que somente eu sou digno de ser salvo, o outro não. E não é isso que vai acontecer. Jesus vai começar essas 3 parábolas, porque Ele quer falar aqui com os pecadores, mas também Ele quer falar principalmente com os fariseus. Jesus começa uma parábola, que é a parábola das ovelhas, que até mesmo existe aquele hino antigo que fala das 100 ovelhas. Eu não sei cantar, mas vocês devem saber, vocês devem lembrar. São louvores bonitos. Pode passar o ano que for, pode passar o tempo que for, mas nunca vai perder a sua essência, porque são louvores escritos totalmente direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Mas aqui você pode ver que Jesus começa essa parábola no versículo 3, que é a parábola da ovelha perdida. Aqui você veja, ele começa dizendo, Lucas começa dizendo: então, fala comigo assim, então.
Então Jesus, aqui, Lucas está dizendo, tem alguma coisa que aconteceu antes. O que aconteceu antes? Jesus vai começar essa prova dizendo, eu preciso mostrar isto para esses escribas e para esses fariseus, quem eles são, o que eles precisam fazer, o que eles precisam ser. Aqui ele fala, ovelha perdida, dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Essa ovelha que Jesus começa aqui a falar, fala assim comigo, a ovelha se perdeu. Por que a ovelha não voltou? Porque a ovelha não sabia voltar o caminho, ela não sabia voltar para o seu lugar. E o animal, a ovelha, quando ela se perde, de fato, ela fica imóvel no lugar que ela está, ela não consegue voltar. Um dos problemas sérios da ovelha é a sua visão. Dizem os especialistas que a visão de uma ovelha, ela tem 7,5 graus de miopia, então ela enxerga muito mal, e ela precisa sempre de um guia. Ovelha não é gado, gado ele não necessita de ninguém, mas ovelha, ele sempre precisa de um pastor. Preste bem atenção, quando Jesus trata comigo e com você, ele nos chama de ovelha, ele quer dizer, vocês precisam do bom pastor, sozinho vocês não são nada, sozinho nós não conseguimos ir para lugar nenhum, sem ele nós não conseguimos nos mover. Nós vamos ver aí no decorrer desta parábola, vai dizer aqui, que quando achou esta ovelha, ele vai buscar até encontrá-la. Fala comigo assim, vai buscar até encontrar. Quando ele encontra esta ovelha, ele diz, achei a minha ovelha. Ele põe as ovelhas sobre os seus ombros e cheio de alegria. Lembrando, ajuntando 3 parábolas, ovelha, dracma e filho pródigo. Se você for ler, começar a prestar bem atenção, palavra perdeu, são 7, palavra alegria são 8. Então preste bem atenção, a alegria é muito maior que as perdas da nossa vida. Olha para o teu irmão e fala assim, você perdeu alguma coisa? Mas a alegria vai ser muito maior na tua vida. Posso ouvir um amém na igreja? E é interessante que quando aqui diz o versículo 6, Jesus vai dizer que aquele pastor, quando ele acha a sua ovelha, ele reúne os seus amigos e diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Ele fica feliz, ele celebra por achar aquela ovelha que um dia se perdeu, mas o pastor foi atrás dela, e ele termina essa parábola dizendo, que digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Olha que interessante que Jesus fala aqui. Jesus, na verdade, ele dá um tapa na cara dos escribas e fariseus. Jesus está dizendo assim, olha aqui, veja, vale mais uma ovelha que se arrepende do que 99 justos. Por que Jesus está dizendo isso? Esses justos não era as 99 que estavam bem. As 99 que quer se referir são os escribas e fariseus, que eles achavam que eles não precisavam de arrependimento, eles estavam certos, eles são os melhores, eles são os bons. Então Jesus fala assim, um pecador que se arrepende dos 100, este tem mais alegria no céu. E existe muitas pessoas que às vezes acham que o outro tem que se arrepender, mas eu estou bem. O outro está melhor, o outro está pior, eu estou bem. O outro está ruim, eu estou bem. Eu nunca consigo, aqui esses fariseus, eles não conseguiam enxergar como Jesus enxergava os fariseus, os pecadores e os publicanos. Os fariseus enxergavam como pessoas que não mereciam este amor, não merecia Jesus estar com eles. E Jesus mostrava assim, sabe por que vocês são assim? Porque vocês se sentem autossuficientes, vocês sempre se acham melhor do que os outros, vocês não necessitam de arrependimento. Mas esses aqui, esta ovelha que estava perdida, essa aqui se arrependeu. E quando acontece o arrependimento, aqui a Bíblia diz assim, haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende,
por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando nós começamos aqui a olhar, aqui o desenrolar da parábola, nós vamos começar a entender uma coisa nas parábolas seguinte: quando alguém se arrepende, quando alguém diz, Senhor, me perdoa, eu era pecador, eu preciso de mudança, eu preciso mudar, Senhor, chega, eu quero me arrepender e deixar, porque não adianta nada alguém dizer, me perdoa, eu fiz errado, eu errei, mas chega amanhã, faz tudo de novo. Então não adianta. Este perdão é um perdão raso, é um perdão de um fariseu, é um pedido de um fariseu. Nós temos que entender, eu e vocês, ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Esse irmão que está à sua direita, esse irmão que está à sua esquerda, esse irmão que está atrás de você, que está na sua frente, está igual você, está passando por um processo. Qual o processo, apóstolo? Transformação, está sendo curado. Alguns já estão bem melhores, alguns já chegaram até longe, mas alguns ainda estão no início, estão começando. Só que aqui esses fariseus achavam que não. Então preste bem atenção: quando nós nos arrependemos de um pecado de que cometemos, não adianta somente pedir perdão, eu tenho que me arrepender, também tenho que deixar. E quando eu deixo, João fala, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Dá glória a Deus, levanta a sua mão. Este sangue é o que nos purifica, este sangue que foi liberado na cruz do Calvário. Quando alguém se arrepende de fato, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a igreja que vai morar no céu, esta é a igreja que vai estar com o Senhor, junto com o Senhor, conhecendo Jesus face a face. Aqueles que vão ser recebidos por Ele, não vai ser recebido pelos anjos. Eu e você seremos recebidos por Jesus. Vem, bendito do Senhor, vem, minha amada igreja. Se você teve a sua força pequena, mas eu te fiz forte enquanto você esteve lá. Eu cito o Senhor aqui. Uma coisa que muitos faltam é isto: usam aquela linha de pensamento, eu sou a si mesmo. Diga para o teu irmão, você não é a si mesmo, você é nova criatura. Eu falo a si mesmo, não fala, você é nova criatura. Eu nasci de novo, e quando nasce de novo, é nascer de novo, é ser uma nova pessoa. Tudo bem? Posso ouvir um amém na igreja? Quando nós batizamos, o que acontece conosco? É banho de água, ou nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Jesus? Qual o significado do batismo? O batismo, eu estou dizendo o quê? Morri, e agora eu estou ressurgindo com quem? Com Cristo. Lembrando que o próximo batismo, setembro, se prepare. Você não batizou ainda? Chegou a tua hora de descer as águas. Posso ouvir amém na igreja? E aqui vai continuar, e vai dizer no versículo 8, aí ele diz, ele está dizendo que esse ou quer dizer, falava da ovelha perdida, e agora ele vai falar de quem? Da dracma perdida. Olha o que diz aqui: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Qual é a mulher? Jesus está elogiando uma pessoa, ele está dizendo assim: olha o que esta mulher fez, ela perdeu uma dracma, e para ela, e esta dracma que ela perdeu dentro de casa. Fala comigo assim: dentro de casa. Mas esta dracma, este valor que ela perdeu dentro de casa, ela foi ver que precisava acender um candeeiro para poder iluminar mais o ambiente. Que quando ela ilumina o ambiente, ela encontra sujeira que ela não estava vendo, sujeira que ela não via com os teus olhos, mas ela passou a ver a sujeira. Quando acendeu o candeeiro, mais luz. Quanto mais luz, mais vamos enxergar o que precisamos. Preste bem atenção: se nós estamos nesta luz, esta luz, se nós sujarmos aqui a camisa, muitas vezes esta luz não vai mostrar esta sujeira que causou na camisa. Mas se você sair ao sol do meio-dia,
o sol do meio-dia bater na sua camisa, você vai olhar: nossa, eu sujei a camisa, porque o sol do meio-dia é o sol mais forte. Assim é o Senhor na nossa vida. Quando o Senhor ele entra, o sol da justiça é aquele sol que brilha e faz você enxergar: eu não sou nada, sem Ele eu não sou nada. Eu cito o Senhor aqui. Este sol, quando vem fazer parte da minha vida, ele faz enxergar eu e você quanto precisamos dele na nossa vida. E aqui nós vamos ver esta parábola desta dracma. Esta mulher, ela vai entender, ela vai passar a limpar aquela casa de uma forma que ela nunca limpou. Quando se perde, muitas pessoas, ele aprende a enxergar mais quando ele perde alguma coisa, ele passa a valorizar mais quando ele perde. E esta mulher, é interessante que ela viu que tinha sujeira. Olha que aqui, quando ela acendeu a candeia, diga bem alto: a candeia. A candeia simboliza o que, igreja? Fale comigo: Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo brilha dentro de nós, mais vamos enxergar. Não precisa alguém falar para mim: está sujo aqui, está sujo ali. E se esta casa tinha sujeira acumulada, quem sabe essa mulher disse: eu não quero mexer nessa sujeira, eu não quero mexer, porque é muita poeira. Às vezes tem coisas assim na sua vida. Eu estou só abrindo aqui um parênteses. De repente tem coisa na sua vida que tem sujeira acumulada e você não quer mexer, você quer deixar para lá. Mas quando a candeia acende, quando o Espírito Santo mostra, não tem como. Ela entendeu que tinha sujeira ali, e se a sujeira estava acumulada, é porque tinha janela aberta, tinha alguma coisa aberta que fazia acumular sujeira. Quando temos alguma coisa aberta na nossa vida, o que vai acumular é sujeira. Mas quando entra o Espírito Santo de Deus, é limpeza. Vem começar a mostrar: precisa mudar nisso, precisa parar de falar assim, você precisa tomar isso, você precisa fazer desse jeito. E esta mulher passou a entender que ela tinha que limpar aquela casa, mas diligentemente até encontrar. Fala assim comigo: até encontrar. Essa mulher está dizendo aqui: não tem limite, não desisto, não paro, vou até o fim, enquanto eu não achar este valor que eu perdi. Esta dracma perdida dentro de casa é o fariseu, é o fariseu, é os fariseus que estão ali. Eles estavam dentro da casa, mas estavam perdidos dentro da casa. E há pessoas assim, estão dentro da casa, mas já se perdeu. Mas hoje, o dono da casa vai te achar aqui esta noite, vai fazer algo lindo na sua vida, em nome de Jesus. Fala assim: eu creio, Senhor. Veja no versículo 10, vamos correr. Diz aqui, que no versículo 10, quando ela diz que ela chamou as amigas, no versículo 9, se alegrou: achei a minha dracma perdida. Porque sem esta dracma, ela não conseguia fazer o que ela queria. Mas vamos lá, a importância do versículo 10: eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fala assim comigo: quando alguém se arrepende. Vamos falar de novo: quando alguém se arrepende, quem se alegra primeiro não é os anjos, mas é o Senhor. Depois os anjos fazem festa. Fala assim comigo: então hoje vai ter festa aqui na igreja, e vai ter festa no céu. Você pode aplaudir o Senhor? Então preste bem atenção. Quando alguém fala: eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, eu me arrependo, Senhor, me afastei do teu caminho, eu quero voltar hoje. O primeiro a fazer festa é Deus. O primeiro, fala comigo, o primeiro a fazer festa é Deus. Nós vamos para a terceira parábola, é a parábola do filho pródigo. E diz, no versículo 11: e continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes, olha escrito aí, lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Fez gastar tudo que o pai tinha lhe dado.
Mas é interessante que aqui o filho pródigo, ele quis se perder. Ele saiu da casa. Ele disse para o pai: não quero mais ficar aqui, cansei, dá-me, eu vou viver minha vida. Muitos tomam decisão, mas não vê o futuro. Esse moço, ele toma uma decisão, mas ele não consegue enxergar a consequência do futuro. Preste atenção, é sério, para mim e para você. Muitas vezes tomamos decisões por impulso, ou por alguém falou, ou por amigos que aconselharam errado, mas não conseguimos enxergar o que vamos levar para o futuro. Há um futuro preparado por Deus para mim e para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mas também a minha decisão vai decidir o meu futuro, o quem eu vou ser. O que eu decido hoje, da forma que eu decido, é o que vai ser meu futuro. E este menino, ele olha para o pai para ele não tinha mais valor, o pai não era mais pai, o pai para ele era o que ele tinha, podia lhe dar. Então esse moço está cometendo algo, que pode ser que você que esteja aqui, você não ouviu alguém, você não ouviu o seu pai, você não ouviu sua mãe, você não ouviu o seu líder, você não ouviu alguém, e você disse: eu quero do meu jeito, eu quero fazer assim, e o futuro vai te mostrar se a tua decisão está certa ou a sua decisão está errada. Quero aqui dizer algo para vocês. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu era um adolescente muito rebelde. Eu não era muito de obedecer aos meus pais, eu era muito independente, eu queria fazer tudo do meu jeito. E quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu quis sair e encontrar com os amigos em um lugar que eu morava em Mogi das Cruzes, e porque eu ia jogar bilhar com os amigos. E naquela época da minha adolescência, da minha juventude, existia muito essas coisas. Então eu fui jogar com os amigos, e minha mãe dizia: não sai de casa hoje. Eu falei: mãe, você não sabe o que você está falando, deixa eu sair, a vida é minha. Ele falou: mas você só tem 15 anos. Não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. E minha mãe ficou insistindo: não sai, não sai, eu não estou em paz. Eu não era crente, minha mãe não era. Então, mas mesmo assim, a minha mãe, coração de mãe, sabe como que é? Quem é mãe que sabe. E minha mãe disse: não sai, não vai. Eu falei: eu vou, não vai, vou. Peguei, catei minhas coisas e saí, fui jogar bilhar, fui lá encontrar com os amigos e fomos jogar o famoso, naquela época, chamava o quem perder paga, não é? E eu era naquela época muito valente, não levava desaforo para casa, não queria resolver, só tudo que se não resolvesse de uma forma amigável, era daquele jeito, não é? Quem era do mundo sabe o que eu estou falando. Mas o que aconteceu? Eu e mais um vencemos. Aí tinha a outra dupla perdeu, só que tinha um prejuízo, eles não quiseram pagar. E eu falei assim: você vai pagar? Não vou pagar. Ele falou: se você não pagar, eu quebro esse taco na tua cabeça. Rapaz, você não vai quebrar nada. Eu falei: vou. E os dois pegaram, deram no pé. Eu saí correndo atrás deles, larguei o taco e falei assim: agora eu pego vocês, vou pegar os dois. Só que no impulso, presta atenção, o impulso, a minha decisão não fez eu enxergar o futuro. Quando eu saio correndo atrás deles, logo na frente tinha uma avenida, e esta avenida era uma avenida de muito movimento, muito carro, e do jeito que eu estava cego, querendo pegar aqueles dois caras, eu fui com tudo. Quando eu chego no meio da avenida, o que acontece? Eu dou de cara com uma moto, e esta moto me atropela. Naquela época existia nas motos, eu não sei se hoje tem ainda, o famoso mata-cachorro. E tem ainda, usa ainda o mata-cachorro, que é aquele negócio cromado que vai na frente do motor. Mas por incrível que pareça, justamente esta perna direita aqui, ela entrou, quando eu dei o passo, ela entrou entre o freio da moto e o mata-cachorro. O que aconteceu? A moto me levou junto, enroscado, na velocidade que ela estava naquela avenida. Quando a moto me jogou, eu pensei que não tinha acontecido nada, porque foi tudo muito rápido. E quando eu caí no chão, rolei no chão, eu levantei. Quando eu levantei,
a minha perna estava fraturada em todas as partes, fratura exposta, moído, rebentado, e eu pisei na perna que estava, aí eu caí no chão e comecei a gritar. Eu comecei a gritar de dor, e o rapaz que me atropelou, por incrível que pareça, era o meu vizinho, justamente o meu vizinho. Ele atropelou, e para que não acontecesse nada com ele, ele me levou dentro de um Fusca para a Santa Casa, e eu quase desmaiando. Quando eu cheguei no hospital, o médico tirou o raio-x. Nisso já chegou meu pai, já chegou a família, e o médico olhou para o meu pai e disse: seu filho, nós vamos ter que amputar a perna dele. Ele perdeu a perna, não tem mais o que fazer. Foi muita fratura exposta, e também a tíbia moeu todinha ela, não tem como reconstruir. Vamos até tentar, mas aqui é certo ele ficar sem a perna direita. Quando eu vi isso, eu estava completamente são, eu não estava desacordado, eu estava sentindo todas as dores. E o que veio na minha cabeça? A minha mãe dizendo: não sai, não sai, não sai, não sai. Se eu pudesse, eu voltaria atrás, e eu não tinha saído, mas não tinha como ser feito. E até hoje eu fiquei com essa sequela. Algumas coisas eu não posso fazer, como alguns tipos de esporte, devido a esse acidente que eu sofri com 15 anos de idade, e hoje eu tenho 57 anos. Mas porque lá atrás eu não quis ouvir ninguém, eu quis ouvir o meu ego, o meu eu, e não quis ouvir meus pais. Eu que provoquei isso no meu futuro. E este moço vai nos ensinar isto. O seu ego, o seu eu, as suas amizades estavam decidindo o que ele ia ser. Tome muito cuidado, irmão. Tome muito cuidado, irmã. Tome muito cuidado, jovem e adolescente, pelas suas decisões. Os seus melhores amigos é quem estão em sua casa, são seus pais, são eles. Mas infelizmente muitas pessoas estão sofrendo hoje, muitas pessoas, e às vezes famílias, por decisão errada de alguém. Olha para o teu irmão e fala assim: preste bem atenção, ouve a voz do Senhor, que Ele tem coisa grande para a tua vida. E muitas vezes nós falamos que amamos muito a Deus, eu amo o Senhor, eu amo Jesus. Mas veja só, João capítulo 3 versículo 19, Jesus diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras são más. Por que eles amaram mais as trevas? Porque as suas obras são más. Diga comigo: as suas obras são más. Muitos falam: eu amo Jesus, eu amo o Senhor, mas acabam fazendo o quê? O que as trevas mandam. Eu amo o Senhor, Ele é tudo para mim, mas acabam fazendo o quê? O que as trevas estão pedindo. Falar que ama o Senhor é fácil. Muitos aqui podem falar: eu amo Jesus, mas a minha vida vai dizer se eu amo Jesus. A minha vida, a minha conduta, as minhas atitudes, quem eu sou para todos aqueles que me assistem, principalmente da minha casa, vai dizer se eu amo mais quem? A luz ou as trevas? Então preste atenção, dizer com a minha boca que eu amo Jesus é uma coisa, mas a minha vida vai dizer de fato quem eu amo. É melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, irmão, obedeça, obedeça, obedeça quem está aqui nesta noite, obedeça que quem te trouxe aqui te ama. Quem te trouxe aqui, antes de você ter nascido, Ele já te amava. Antes de você o amá-lo, Ele já amava você. Quem é este apóstolo? Me apresenta. Eu te apresento, Ele está aqui, Ele é o centro desta igreja, é Jesus. Esta igreja é cristocêntrica, ela ama quem é o dono desta igreja. Fala assim: é Jesus. Fala assim: Ele é o Senhor. Aleluia. Agora, por que que este filho deixou o pai? Me pergunte por quê. Porque este filho estava insatisfeito. Ele estava insatisfeito com a casa que ele morava, ele estava insatisfeito com o pai, ele estava insatisfeito com a mãe. Perdão, não tinha mãe aqui, né? Vamos dizer, nos dias de hoje,
Estava insatisfeito com o ambiente que ele estava. E uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano é quando entra no nosso coração. Ei, estou falando de nós aqui, tá? Nós todos, é a insatisfação. A insatisfação é terrível. Eu não estou satisfeito com a casa, eu não vejo a hora de ir embora, eu não quero, eu vejo a hora de fazer 18 anos que eu quero casar, eu não vejo a hora de tal coisa, eu não vejo a hora de sair desse emprego porque eu estou insatisfeito. E uma das armas que o diabo usa e coloca no coração das pessoas é insatisfação. E o que é insatisfação, apóstolo? É não valorizar aquilo que Deus te deu. Quando a insatisfação nos toma conta do nosso coração, Satanás ele consegue lançar isso, nós passamos a não mais valorizar aquele lugar, aquele ambiente, o lar que eu morava, a igreja, seja onde for, aonde eu estava. O que fez Satanás ser jogado do céu para a terra? O que fez? Além de Satanás e a terça parte dos anjos, porque ele estava insatisfeito, ele queria ser melhor do que Deus. Eu sou melhor, eu sou líder também, eu sou melhor do que Deus, eu vou sentar no trono, porque eu sou melhor do que Deus. E a insatisfação do diabo fez ele se tornar Satanás, porque até então o seu nome era Lúcifer, mas depois ele passou a ser chamado enganador, Satanás, opositor daqueles que serão salvos, opositor daqueles que vão morar no céu. Este mal chamado Satanás até hoje trabalha incansavelmente para lançar no teu coração. Não é vir com você com as quatro patas para te derrubar, não, meu querido. É fazer você ter insatisfação com o teu casamento, insatisfação com o teu lar, insatisfação com alguma coisa, jogar esta seta no teu coração, para que você fale, estou decidido, vou fazer. Este moço, ele estava insatisfeito, como o diabo estava. Quem mais o diabo colocou em insatisfação? Adão e Eva estavam insatisfeitos. Imagine só, é loucura. Me disseram para mim uma vez, apóstolo, quando eu chegar no céu, se Adão e Eva estiver lá, eu vou bater um papo com esses dois, eu vou perguntar para eles, que loucura foi essa desses dois, de querer perder o jardim que Deus fez para eles. Perdeu o jardim. Deus só falou para eles, só trabalhe, somente cuide, somente zele, porque eu vou cuidar de vocês. Sempre na viração do dia, eu vou descer aí para falar com vocês, meus filhos, eu sempre vou estar perto de vocês. Mas quem que entra no jardim? O jardim que Deus fez, para quem? Para o casal. E a única coisa que eles tinham que fazer era cuidar e trabalhar do jardim que Deus deu para eles, somente isso. Mas até no princípio, o diabo já trabalhava para colocar o quê? Insatisfação. Esse jardim é ruim, Deus está te enganando, não é desse jeito. Olha só, Deus não está falando a verdade para você. Você pode ser mais poderoso. Que negócio é esse, Eva? Come da árvore, Deus não vai te matar. Não, você não vai morrer, isso é besteira. Tem coisas, esse negócio de ir para a igreja, para quê? É escravidão, ficar no culto ouvindo aquele pastor baixinho, nada disso, vai nada, fique em casa, vai curtir a tua vida, você tem que viver. Deus está enganando você, é besteira, isso é pregação de homens, não tem nada a ver. A insatisfação entrou no coração de Eva, somente com o quê? Um bate-papo, um diálogo, uma conversa, um bate-papo que Eva parou para ouvir a serpente, foi o suficiente para que Eva ficasse mais insatisfeita ainda e se corrompesse. Olha o que o diabo tem feito com muita gente. Quantas pessoas estão andando no dia de hoje, Deus pode cobrir ela de ouro, pode dar o melhor desta terra para ela, mas se o diabo coloca aquela seta no coração, chamado insatisfação, ela chuta tudo. Você está insatisfeito com alguma coisa? Deus está falando com você. Eva levou Adão, mas Adão foi cobrado por Deus. Por que você deixou isso acontecer? O que aconteceu com os dois? Perdeu o jardim, foram expulsos. Então tem coisas, oportunidades na nossa vida que não voltam mais. Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance? Sim ou não? Sim, Ele é o Deus da segunda chance. Mas existem oportunidades que não voltarão mais se nós
não vigiarmos. Olha para o teu irmão e fala assim: aproveite, abrace toda oportunidade de Deus que vem na sua vida. E uma outra coisa, quem estava lá dentro, outro insatisfeito, quem era o outro? O irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? É os escribas e fariseus. Quem é o irmão o mais novo? É o pecador. Só que aqui uma coisa nos faz entender uma coisa. O que, apóstolo? A insatisfação nos faz ter o coração endurecido e não perdoar aqueles que nos ofenderam. Não perdoar as pessoas. Eu não perdoo, eu não sei perdoar, eu não quero perdoar, eu não quero. Por que você não quer? Você quer ser escravo? Você quer ser escravo para o resto da sua vida? Perdoar não é você ser alguém, ser capaz de quem você perdoou. Não, perdoar é eu e você se libertar de uma prisão espiritual. E aqui a insatisfação fez esse irmão mais velho ser alguém escravo do seu sentimento. Ele não perdoava o seu irmão, ele achava que o seu irmão não era digno do quê? De ser salvo, de receber de novo de volta pelo seu pai. Então preste atenção, Deus está falando com nós de todas as maneiras essa noite. Todas as maneiras, preste bem atenção. Deus está tratando conosco aqui esta noite. Cuidado com a sua decisão da chamada insatisfação, vai te levar a perder algo que Deus te deu um dia. Nós podemos estar fora da igreja porque estamos insatisfeitos, mas podemos estar dentro da igreja também insatisfeitos. E quem trabalha incansavelmente contra a nossa vida é o diabo. Fala assim comigo: Senhor, não me deixe desperdiçar o tempo. Fala assim comigo: não posso desperdiçar o tempo. Fala assim: todo o tempo da minha vida é precioso. Olha para o teu irmão e fala assim: não desperdice o que Deus te deu. E este moço, ele vai embora. Fala assim comigo: ele foi embora. E o que nós aprendemos aqui, que este pai é um pai modelo para todos nós, que nós somos pais. Eu digo pai e mãe. Esse pai faz algo o que muitos não fazem. Esse pai não fecha a porta, esse pai deixa a porta aberta. Esse pai não disse para o filho: ah é? Você quer herança? Você estava querendo eu morto? Porque se um filho fizesse isso naquela época, ele estava dizendo: eu quero você morto, porque ele queria uma herança. Interessante que a herança foi para os dois. Viu no começo, quando nós lemos, tanto o filho pródigo como o mais velho receberam a herança, os dois. Mas o bonito, vamos dizer, do irmão mais velho, ele não saiu da casa, ele recebeu a herança, mas permaneceu. Só que o filho mais moço, ele recebeu e foi embora. Mas o irmão mais velho permaneceu. Mas o pai diz que esse pai ficava o tempo todo olhando pela janela. Um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Eu creio que tudo vai acontecer de novo. E esse pai não desistiu do seu filho. Como eu disse aqui pela manhã, um pastor que tinha um filho, e este filho, por um tempo, se rebelou, não quis mais saber das coisas de Deus e disse para o pai: não aguento mais esse negócio de ser chamado de filho de pastor, eu não aguento mais ir à igreja, não quero mais isso para a minha vida, eu vou para o mundo, eu vou curtir minha vida, eu sou jovem, eu quero viver. E o pai disse: você tem certeza? Tenho, eu não quero mais ficar aqui, eu quero viver minha vida. O pai disse: então vai, meu filho, vai. E o filho foi. Só que é interessante que este pai, sempre quando o seu filho entrava, ele entrava pela porta da cozinha. E este pai fez algo. O que ele fez? O pai não trancou a porta da cozinha, o pai deixou a porta sempre aberta. E todo dia de manhã, esse pai ia tomar café, ele olhava para a porta e dizia: ele vai entrar por aquela porta, ele vai voltar, eu tenho certeza, ele vai vir, eu tenho certeza. Um certo dia, o pai tomando um café, ele vê a maçaneta mexendo. Quem entra? O filho. O filho olha para o pai e diz: pai, me perdoa, pai, eu pequei, pai, eu te deixei, eu vim voltar, me aceita de volta. O pai abraçou e falou assim: eu nunca desisti de você,
você é meu filho. Eu nunca disse para você, nunca mais, vem meu filho. E o filho daquele pastor voltou, porque ele viu, o melhor é estar no lugar onde Deus chamou. Oh, sinto Deus aqui, quem está aqui comigo? Então preste atenção, este moço, ele faz o quê? Depois de alguns dias, ele vai embora. Só que ele escolheu viver no lugar errado, e esse lugar não era o mesmo lugar, geograficamente não era o lugar onde ele morava. Por que, apóstolo? Porque o lugar onde ele morava não tinha porco. Judeu não come carne de porco, então, e não tem criação de porco. Então veja, este moço, ele foi morar num lugar distante, em outro lugar que não era da onde era a sua terra. E devido à sua presença, ele naquele lugar ele achava, aqui vai ser legal, aqui não vou ter problema, olha só que lugar maravilhoso. Chegou uma hora, ele gastou tudo que ele tinha, que o pai deu para ele, e aquele lugar que ele estava, longe da casa do pai, passou a ter uma crise financeira, e ele também começou a perder tudo, e foi passar o quê? A morar com os porcos, e comer com os porcos, coisa que o judeu não faz. Olha o que o diabo faz com a vida de uma pessoa. Ele quer te colocar no lugar onde Deus não tem. Ele quer te colocar no lugar onde Deus não te preparou. Deus não fez o crente para ficar no meio de porco. Deus fez o crente para ficar no melhor lugar. Deus não te colocou no lugar para destruir a tua vida. Deus não fez para te colocar para te comer resto. Deus te fez, como está em Isaías 1,19: comereis o melhor desta terra. Este é o nosso Deus, está aqui esta noite para te dizer, as escolhas, esse moço que eu disse no início, ele não soube o que aconteceria no seu futuro. Ele achava que o dinheiro não ia acabar, que ele estava certo. Chegou uma hora, Deus mandou uma crise no lugar que ele estava, por causa dele, aquele lugar entrou em crise. Eu posso ser brecha na vida de alguém se eu estou em desobediência a Deus. Eu posso ser brecha na minha casa se eu estou em desobediência a Deus. Eu posso fazer pessoas da minha casa pagar preço se eu estou fora da vontade do Senhor. Eu posso fazer o lugar aonde eu estou ali, se eu tiver desobediência, também pagar preço. Aquele moço foi levado ao fundo do poço, comer das bolotas do porco. Sabe o que é comer bolotas do porco? Aqueles porcos comia, ele era alimentado por aqueles homens, por seus criadores, porque mais tarde aqueles porcos seriam levados ao abate, que eles iam comer aquele porco. Assim é o diabo, ele faz assim, está te alimentando com as coisas lá de fora, está engordando você, está achando que nunca vai acontecer nada. Você faz o que quer, nada acontece, até que chegar um dia, vem o abate do Satanás na tua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje e vai fazer você voltar, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, diz o Senhor. Olha para mim e fala assim: Senhor, não deixa eu fazer escolhas que não são tuas, Senhor. Aqueles homens estavam humilhando aquele moço. Você quer saber quem nós estamos sendo? Quem eu sou? Como está a minha vida? É por quem eu sou rodeado. Eu vou explicar. Este moço estava rodeado por quê? Por porcos. E olha como estava a vida dele. Ele estava rodeado por porcos. Isso era a vida dele, toda destruída. E ele estava sendo rodeado por sujeira. A nossa vida, nós vamos saber como ela é, e muitos vão saber como está quem nos rodeia, quem nos cerca, quem está perto de mim, quem anda comigo, quem entra na minha casa, quem senta para conversar. Toma cuidado, quem tem rodeado você. Muitas vezes os que têm te rodeado são aqueles que querem te levar para comer comida de porco. Eu já vi muita gente ser rodeado por pessoas assim, que quando chegou a esse estágio, abandonou e largou. Não preciso de Deus, não preciso de Jesus, eu sei da minha vida. Escute, guarde e leve para o teu coração, que o Espírito Santo vai falar todo dia para você. Cuidado com a sua decisão. A sua decisão você vai levar para o futuro. Eu e você
não conseguimos enxergar o nosso futuro. O único que consegue enxergar o futuro é o dono do futuro, é Jesus, somente Ele. Mas o diabo, insatisfeito com o que ele quer que eu e você tomemos a mesma decisão dele e tenhamos o mesmo fim dele. O fim dele qual vai ser? Lago de enxofre, eternamente. Mas nós não fomos feitos para o lago de enxofre, não fomos feitos para o inferno. Nós fomos feitos para que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar para vocês uma morada. Eu já tenho um lugar preparado para vocês. O lugar dos meus filhos não é debaixo da terra no inferno. O lugar dos meus filhos é no céu, é do meu lado. Levante a sua mão. Deus preparou para mim e para você uma morada no céu. Grite bem alto: o meu lugar é no céu. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Você me aguenta mais uns minutos que eu estou chegando ao fim? Escute o que eu vou dizer para você. Esse filho, ele vai lembrar de algo muito interessante aqui. Qual? Versículo 17: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morrendo de fome? Olha que interessante. Esse filho, ele não lembra do conforto, ele lembra do quê? Do pão. Fale comigo: do pão. Olhe para o teu irmão: do pão. Fala para ele, sabe o que significa o pão na Bíblia? Fala para ele: comunhão, bênção. Fala assim: na casa do Pai não falta pão. Mas ele foi enxergar que a casa do Pai tinha pão em fartura quando ele chegou ao estágio que ele chegou, ao ponto que ele chegou. Qual o ponto, apóstolo? Ficar com os porcos. Só que este moço, ele teve que ter atitude. Ele levantou e foi atrás. Ele foi buscar, ele voltou para a casa do Pai. Ele reconheceu. É difícil recomeçar, mas nunca é tarde. Fala assim comigo: recomeçar não é fácil, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. E este moço faz isso. Ele olha para a sua vida e diz: eu vou recomeçar. Eu vou voltar para onde eu devia voltar, para a casa do meu pai. É lá, eu vou voltar. Diga bem alto: eu vou voltar. É o que muitos têm que fazer. Eu vou voltar, eu tenho que voltar. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que parar de ser assim. Veja, nós temos que entender que lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, nos fala assim: os que se apartam de mim, os seus nomes serão escritos na terra. Olha só, Jeremias 17, 13: os que se apartam de mim, os seus nomes serão escritos aonde? Na terra. O que significa isso? Rapidamente se apaga. Existe uma frase que diz: escreva as suas bênçãos no mármore e seus fracassos na terra, porque a terra logo se apaga. No mármore vai ficar sempre registrado. Escute uma coisa: lembra Jesus? Em João capítulo 8, quando ele foi abordado pelos fariseus, que a mulher que foi pega em adultério, Jesus estava fazendo o quê? Escrevendo aonde? Na terra. Na terra. E quando se apartamos do Senhor, o nosso nome não é escrito no livro da vida, mas é escrito na terra, que logo é apagado, logo é tirado. E nós sabemos, se nós começarmos a estudar as 7 igrejas do Apocalipse, não são as igrejas que serão após o arrebatamento. Aquelas igrejas estão mostrando que são as igrejas do hoje. Já tiveram, já foram, já existem e serão. Jesus fala, quando ele vai falar das igrejas, coisas que aconteceu, coisas que estão acontecendo e o que vão acontecer. Escute isso, irmão, escute isso. As 7 igrejas, ali Jesus, ele fala com cada anjo da igreja, cada pastor, com cada igreja ele fala: olha, se você não tomar cuidado, se você não voltar, se você não fizer isso, eu vou tirar de você a sua coroa, eu vou tirar você do seu trono, vou riscar o teu nome no livro da vida. Isso ele está dizendo, isso é em vida. Isso não é quando chegar o grande dia, o arrebatamento da igreja, quando eu e você estivermos diante do trono de Cristo, que será o julgamento da igreja.
para ser levada ao céu, para ser purificada totalmente, e receberemos vestes nupciais. Terá um casamento do noivo com a noiva, que é a igreja. Mas escute, muitas pessoas em vida não estão preocupados aonde o seu nome está sendo escrito. Deus me ama. Ama sim, Ele ama você muito, ama muito, que Ele deixou registrado em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, por amor a muitos que estão aqui. Então Ele te ama, este amor é incondicional, mas ter o nome escrito no livro da vida, é uma decisão minha e tua. Nós não queremos, eu também não quero, o meu nome ser escrito na areia. Deus está te chamando hoje para um compromisso. Deus está dizendo, você está no melhor culto do mês, ceia do Senhor Jesus. Um dia eu e você não tomaremos mais esta ceia aqui, mas tomaremos lá no céu com o Senhor, a ceia da bodas do Cordeiro. Eu sinto Deus aqui. Nós vamos juntos tomar esta ceia com o Senhor, depois do casamento. Cuidado. Aquela mulher, ela viu Jesus escrevendo na areia. Quem sabe era o nome dos fariseus que Jesus estava escrevendo na areia. Olha, vocês se julgam tão bom, mas olha onde está escrito o teu nome, na terra. Mas o nome dela, que vocês acham que é pecadora, vai ser escrito no livro da vida. E eu encerro aqui. Este moço, ele vai voltar, e ele chega para o pai e diz: pai, pequei. Antes de ele voltar, ele fala: eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Quando alguém se arrepende, a primeira coisa que ele olha é para o céu. Pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Pequei no céu, fiz o que não devia e pequei contra o meu irmão. Pequei contra alguém. Quando ele se arrepende, ele enxerga a besteira que ele fez. Mas quando ele volta, ele fala: eu quero ser escravo, que meu pai me receba. E quando ele vem correndo, vamos imaginar a cena, aquele moço chegando, fedido, cheirando porco, tudo sujo, tudo arrebentado, descabelado, de qualquer jeito. O pai olha pela janela e vê: meu filho está voltando. O pai desce, correndo, vai na direção do filho, o abraça do jeito que ele está. Preste bem atenção, eu ouço muitos dizer: eu não posso ir na igreja agora, porque minha vida está assim, está assado. Veja só, o filho pródigo voltou para a casa do pai, cheirando o que ele estava cheirando, e o pai abraçou, o pai beijou. E hoje nós vamos ver isso acontecer aqui neste lugar. Veja que o amor do Senhor por alguém é incondicional. Não é pelo que eu sou, se eu sou bonitinho, se eu sou não bonitinho, se a minha vida está isso, está aquilo. O que é a minha decisão. Esse moço volta, e quando ele volta, o pai vai fazer algumas coisas bem legais. Qual é, apóstolo? O pai devolve o anel, o pai coloca uma sandália, e o pai troca a roupa dele. O pai, quando coloca o anel, ele está dizendo: filho, eu estou te devolvendo a você autoridade. Toda a vergonha que você passou, hoje eu estou removendo na tua vida. Eu estou te devolvendo a autoridade. Toma aqui. Filho, eu quero te colocar a sandália, porque escravo anda descalço, mas aquele que é filho anda calçado com uma sandália. Você não é escravo. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é escravo e nunca foi. Você é filho. E para terminar, este pai lhe dá uma roupa nova. Diga bem alto: uma roupa nova. O que significa uma roupa nova? Um novo começo, um novo tempo. Não tem como recomeçar da maneira que eu era antes. Recomeçar é tudo novo. Então preste bem atenção, o que Deus vai fazer é tudo novo. Diga bem alto: tudo novo. Não, está bem devagar, fale de novo: tudo novo. Fale mais uma vez: tudo novo. Tudo novo. Não tem como eu estar na igreja e continuar da mesma roupa que eu usava antes. Não, a roupa que eu estou dizendo é a roupa suja, fedida. Jesus fala: troca a roupa, roupa nova. Acabou, é tudo novo. Olha para o seu irmão e fala assim: com Cristo é tudo novo. Fala assim: o passado não existe mais. Você pode aplaudir o Senhor?